Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo no mais um Hall Podcast da semana. Já estamos iniciando aqui. Se você está conectado conosco, deixe sua mensagem, sua pergunta para o nosso entrevistado da noite aqui, que vai ser uma bênção. Você já está vendo ele aí, o Lincoln Pires. Você vai estar conhecendo o seu testemunho de vida, sua história na caminhada com o Senhor. E eu creio que vai ser edificante, vai ser bastante revelador e vai agregar muito para a sua vida. Rapidamente aqui eu vou estar passando a vinheta de abertura do nosso podcast e na sequência você vai conferir o testemunho desse irmão abençoado. E aí voltamos, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, Lincoln. Obrigado por ter aceitado o convite de estar participando aqui do nosso Hall Podcast. Fique à vontade, a casa é sua e seja usado pelo Senhor aí. Ok, Thiago, eu agradeço, graças e paz. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse bate-papo, nesse trabalho bem bacana que é o podcast, por intermédio disso, podendo ajudar pessoas, aconselhar, de alguma forma edificar e direcionar pessoas. Para mim é uma alegria. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço a disposição e aí fique à vontade para falar o que você sentir no coração, de compartilhar suas experiências. Eu creio que vai ajudar muitas vidas. Fechado. Bom, Thiago, eu não sou de berço evangélico, né? Eu não sou de lar cristão. Eu conheci a Cristo entre os meus 19 para 20 anos, precisamente na cidade de Goimbê. Goimbê é uma cidade que fica localizada na BR-153, entre Lins e Marília. É um município de aproximadamente quando eu saí de lá tinha 4 mil habitantes, mas não cresceu muito não, é uma cidade bem pequena. De 19 para 20 anos eu tive umas experiências assim ruins, né? Você vai chegar perto de mim, não sei se você já reparou, eu tenho algumas cicatrizes, brincos nas orelhas, piercing no supercílio direito. Então eu, como já disse, eu não vim de lar cristão, e nessa idade eu tive, depois de uma briga, né, e de receber uma palavra de um homem de Deus, dizendo que Deus ia cumprir tudo que deveria cumprir na minha vida, mesmo eu querendo ou não. Depois de uma briga, eu fui a um culto, e nesse culto Deus usou o pregador, o pastor que estava naquele dia lá para entregar a primeira profecia que eu recebi na minha vida, e Deus começou então a trabalhar, me converti, né, aceitei Jesus. Depois de alguns meses eu desci as águas, lá na cidade de Goimbê mesmo. Fiquei em Goimbê, depois me converti, desci as águas, tudo certinho, continuei frequentando a igreja, participando do grupo de jovens. E em 2008 eu conheci a minha esposa, a irmã Fabiana. Eu sou de Goimbê, ela é de Marília. Eu fui num culto em Marília, na Tarde da Bênção, dia 15 de novembro de 2007. Eu ainda brinco quando eu falo com os jovens, né, que Deus faz milagre no feriado também, né? Então foi justamente numa Tarde da Bênção, um dia de feriado, que eu conheci ela. Então aí a gente começou a namorar, noivamos e casamos. Noivamos com 3 meses, casamos com 5 meses e meio. A minha oração para... Eu nem namorei, na minha visão era de corte, né? Visão de corte, não sei se você conhece. A gente entramos no propósito e casamos em 1 ano. Olha só, que legal. Eu já tinha sofrido muito nessa área, né? Antes mesmo de converter e depois de me converter, assim como ela, e a nossa oração era que
fosse algo rápido de Deus e que ambos tivessem o mesmo propósito. E foi isso que aconteceu. A gente se conheceu, 3 meses noivamos, 5 meses e meio casamos em santidade, esse era o objetivo, e Deus tem nos honrado até hoje. Casamos em Goiânia, depois mudamos para Marília, ainda em 2008, casamos em maio, agosto, estávamos morando em Marília, e foi quando Deus começou a desenvolver algumas coisas e algumas promessas, tanto no louvor quanto na palavra, né? Então, lá atrás eu iniciei louvando, e aí começou a aparecer os convites para pregação. Então, toda a região de Marília ali eu rodei praticamente tudo, ministrando a palavra. E ficamos em Marília até 2012, 4 anos em Marília. Lá em Marília eu fui membro, lá eu fui, Campo de Marília eu fui cooperador, e depois eu virei diácono. Depois eu estava em observação para ser presbítero, e foi quando Deus falou que ia nos tirar de lá. Um ponto importante é que eu sempre digo, né, depois dessas experiências de alguns anos, quase 20 anos com o Senhor, eu digo que Deus faz promessas, mas não conta os detalhes, né? Uhum. Ele disse que ia tirar a gente de Marília, mas ele não falou para onde ia ser. E aí um amigo meu morando aqui em Rio Claro, eu nunca tinha vindo em Rio Claro, ele me convidou para vir pregar numa comunidade, eu vim, preguei num sábado, preguei no domingo, e o pastor dessa comunidade me chamou para soltar currículo. A gente tomou um café à tarde, contei um pouco para ele, acordei cedo na segunda com ele, soltei os currículos até às 10 da manhã. Naquele dia, 7 empresas me ligaram. Isso foi em 2012. E aí foi o sinal que eu precisava de Deus, assim, para vir, né? E esse mês fez 10 anos que nós estamos aqui. E aí viemos para cá, fomos morar no início no fundo de uma igreja, de favor, ficamos 4 meses morando no fundo da igreja, foi, assim, bom, mas também bem, bem delicado, foi uma experiência, assim, bem, para o nosso crescimento, né? Uhum. E depois a gente foi para a sede, congregar com o pastor Sisak, a sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Fiquei ali como diácono até 2015. Em 2015 o pastor Sisak me levou para presbítero, e agora, 2020, ele me levou a evangelista, ministro pela CGADB e pela Confradesp. Falando de ministério e pregação, então eu comecei a pregar em Marília, eu já cheguei aqui em Rio Claro, eu já pregava, mas agora os convites têm aumentado, estou tendo que falar não para alguns convites, porque eu não consigo atender a todos, né? E aí aqui em Marília eu lancei um CD em 2012, aqui em Rio Claro em 2014 eu lancei outro CD, como disse lá no começo, comecei louvando, e os convites hoje são só para pregar. Então eu prego, e aí se não tiver cantor eu canto também, tá tudo certo, eu não tenho dificuldade com isso não. Aí alguns amigos brincam, Link, você tira lugar de 2. Falei, cara, aí você vai falar com Jesus, né? Se tiver cantor, eu deixo o cantor louvar, pelo menos a cantora até economiza a voz, né? Mas se não tiver, a gente canta, prega, a gente é útil de alguma forma para o reino. E aí, em 2015, eu também lancei um livreto meu, em 2015, um livro bem simples, no começo. E agora, ano passado, eu lancei um livro, assim, oficialmente, por uma editora, tudo corretamente, com diagramação, correção ortográfica, com tudo que é necessário para um livro, com ISBN, com registro, né? Deus abençoou de uma forma linda, com participações assim bem bacanas. O pastor Hernandes Dias Lopes fez o prefácio desse livro. Quiser divulgar o livro, ele pode ficar à vontade. Sim, estou com ele aqui, né? Aqui na mão aqui. É um livro, Thiago, que eu ministro para jovens e adolescentes há mais de 15 anos, né? Então, praticamente aí 80% dos meus convites são para trabalho com jovens e adolescentes. E foi um pedido de líderes, foi um pedido de pais, foi um pedido de pastores, foi um pedido de coordenadores. Então, já com essa experiência, com mais de 15 anos, eu consegui desenvolver um trabalho. Esse livro hoje ele já está em Swindon, Inglaterra, né? Alguns estados aqui do Brasil também. Tem sido uma bênção. Algumas participações interessantes aqui. O Vinícius Tocudo, diretor da Whirlpool, ele participa desse livro. Cristiano Félix, o meu
o meu gerente corporativo da América Latina participa também. Dr. Thiago Gatti, um menino que foi criado com os avós, estudou escola pública, ano passado ele virou promotor de justiça, um salário inicial aí de R$ 24.000. Então, eu trato nesse livro aqui assuntos, Thiago, que às vezes não dá para você falar no púlpito, às vezes os pais não têm coragem de falar, e eu trato aqui. Eu falo de namoro, falo de noivado, falo de casamento, falo sobre sexo, falo sobre estudo, eu falo sobre escolha, eu falo sobre amizade. E tem hora que eu engrosso o caldo, né? Uhum. E eu tenho recebido feedbacks muito, muito bons. Ele tem saído bastante livros desses Deus tem, a venda tem sido muito boa. Então tem sido bem, bem legal, assim. Então, E esse livro aí a gente encontra em qualquer livraria, tem no site. tem no site da editora, né? Da editora, mas comigo eu trabalho das duas formas. Ou eu vendo nos lugares onde eu estou ministrando, ou a pessoa me chama pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, eu envio diretamente na casa da pessoa. Então aí tem uma taxinha, mas é uma taxinha bem barata ali do frete, né? Um exemplo, eu acabei de mandar uma semana passada para o Sergipe. Eu mandei um para o Sergipe recentemente. E tem outros estados aí também, tá? Bahia, Minas Gerais, toda a região de São Paulo aqui, o estado de São Paulo tem saído bastante. Outros estados também, e país também, ele tem saído bastante, graças a Deus. Bacana. Então é só o pessoal entrar em contato com você através das suas redes sociais, falar que eu quero o livro, aí você manda para ele. Isso, perfeitamente. Aí manda no endereço, sem problema, no máximo 7 dias úteis aí para chegar. E claro, depende da região, né? Vou mandar do outro lado do país, a gente manda pelo aquele procedimento do Correios que é destinado para livros. Então, tem lugares que chega com menos de uma semana, tem lugares que levam um pouquinho mais, mas chega. Eu não tive nenhum problema, assim, até mais de um ano enviando livros, assim, de não ter nenhum livro chegando para o pessoal, entendeu? Então é bem tranquilo. Correios é bem seguro, assim, para essas coisas. Glória a Deus, bacana. E assim, nós paramos em que parte mesmo? Paramos nessa parte do ministério, né? Isso. Aí, em 2020, posso precisar que me levou a ministro, evangelista, né, pela Confradesp CGADB. E aí hoje eu ministro só final de semana, Thiago. Não consigo. Isso. Primeiro que, dependendo do lugar, fica muito corrido. Como eu trabalho, né, então, você sabe, as pessoas que vão assistir depois, ou que estão assistindo, eu estou há 8 anos na Whirlpool. Eu nem sabia que o Whirlpool existia, né? Você vê como é que é as coisas, né? Brastemp e Consul a gente conhece, mas eu não sabia, Sim. Não conhecia a Whirlpool assim, em si, a empresa com esse nome, existia aqui em Rio Claro, e aí Deus falou, rapaz, Deus falou, eu vou te colocar numa multinacional, Deus falou de manhã, de tarde, a Whirlpool me ligou lá em 2014, entrei em 2014, eu já tinha o curso técnico de segurança do trabalho, que eu tinha feito quando eu era solteiro. E eu cheguei aqui em 2012, de 2012 a 2014 eu trabalhei numa empresa de construção civil que viajava o Brasil aqui em Rio Claro. E aí eu participei desse processo seletivo, entrei na Whirlpool, aí fiquei como júnior, pleno, agora eu sou técnico de segurança do trabalho lá, sênior, agora é especialista, né, em IHS, Environment, Safety e Out. Saúde, segurança e meio ambiente. Estou lá, nesse momento estou de férias, não pego convite de semana também porque, primeiro, por causa do trabalho, segundo, também por causa da faculdade. Eu estou no 8º semestre de engenharia de produção. Então, no final do ano que vem, eu termino engenharia, se Deus quiser. São 5 anos aí, é o 4º ano, né? Estou na metade do 4º ano, bem puxado. Imagina. Mas a gente está, como eu digo, vai cansado mesmo, vai com medo mesmo, vai quebrado mesmo, mas vai. No final vai valer a pena. Eu preciso dessa força aí. Já tentei fazer, acho que umas 2 faculdades, eu não consegui, porque eu dormia na sala de aula. Porque então, a linha lá é puxada, então você chega morto para estudar. Mas para te incentivar, pô, antes de eu começar essa, eu também tranquei 2. Uma faltava para mim terminar um ano, eu tranquei. Outra, eu desisti no primeiro mês. Então, eu acho que para tudo tem um tempo, sabe? Eu, sinceramente, lá atrás, eu não estava preparado, não. Hoje eu estou tranquilo, assim. Não que seja fácil.
Essa eu vou ter que, não vou poder dar desculpa não, porque essa eu consegui, é a distância, né, mas é Uhum. gratuita Então, e é do Estado. é o meu caso. Eu também ganhei 75% de bolsa e não teve jeito. Falei, agora vai ter que ir, não vai ter como. Que eu falar para você, eu já tranquei logística, já tecnólogo de gestão da produção, Uhum. tranquei, e Uhum. agora eu vou fazer engenharia. Tá certo. Não, vai lá, meu irmão. É Opa, firme. Vai dar certo. se Deus quiser. Tem que ser agora, né? Que agora, antes a desculpa eu não tinha dinheiro para pagar, Tem que agora eu ser. peguei, Deus abençoe o gratuito. É bem assim. É isso aí, engraçado que você entrou um ano depois que eu saí a primeira vez que eu trabalhei na URB. Verdade? Eu entrei em 2014 lá, Hum, 2014 não, falei errado, em 2004, hum, aí saí em 2000, dezembro de 2013. certo. Até foi uma Que experiência legal. meio chata, porque eles me mandaram embora na época. É. Eu fui desligado no dia do meu aniversário. Caramba, velho. Ganhei o belo do presente. E Eita. aí, só que eu não fiquei tão chateado, Hum, porque você deve acreditar melhor do que eu, porque nós somos, sim. Deus tinha me mostrado um ano, uma semana antes em sonho, que Hum, eu ia ser desligado da empresa, mostrou a sala onde eu ia estar, olha só. o lugar que eu ia estar sentado, só não me mostrou quem que era que estava fazendo meu desligamento. É, eu E acredito nisso. aconteceu exatamente o jeito que foi o sonho. Eu acredito nisso. Eu acredito. É, vamos ver. Aí só que foi no dia, no dia que eu marquei, no ano que eu marquei meu casamento, até fiquei até em choque, falei, nossa, eu tô desempregado, vou casar, tenho festa para pagar, Eita. mas, mas tudo correu bem. Aí Deus depois fiquei supriu tudo. aí fiquei 5 anos fora e voltei agora em 2000 e, sou ruim de data, 2018. 2018. Vença pura. Que maravilha. E essas experiências com Deus, você tem alguma coisa para compartilhar, alguma experiência, testemunho? Tem uma que eu sempre conto nas minhas ministrações é sobre o nascimento do nosso primeiro filho, né? Aham, A gente tinha ido passar numa ginecologista e eu estava num propósito espiritual na época, isso foi em 2013, isso. E aí eu lembro quando a gente entrou no consultório da médica, eu senti uma opressão maligna, assim, sabe? E aí a uhum, médica olhou para minha esposa e disse que ela não podia ter filhos, tal. Nessa época a gente morava na igreja ainda, fundo da igreja. E eu fui pro trabalho, ela foi para casa e quando eu cheguei de tarde ela chorando, eu falei para ela assim, é porque essa médica aí não conhece o Jesus que a gente serve, né? E eu me lembro, Thiago, que Deus já tinha me falado o sexo, o nome e quando. E aí uhum. atrasou para ela, eu falei para ela, você tá grávida. Ela, não, mas a médica, eu falei, você tá grávida, faz exame. Ela fez o exame e deu positivo. Aí a gente foi até na médica, né, com o exame, a médica ficou sem graça, tá, vamos começar o acompanhamento. Primeiro mês ok, segundo mês ok, terceiro mês ok. No quarto mês ela disse que identificou algo no feto, que precisaria furar a bolsa, ia ser 90% ser abortivo, com a grande probabilidade do bebê morrer, né, tal, isso e aquilo, e a gente foi para oração. Liguei para uns amigos, alguns amigos de oração, e eu me lembro que Deus falou comigo e disse assim, e até agora eu não falei nada, Lincoln. Quem disse foi a medicina, né? A última palavra sobre essa criança sou eu quem dou. E sempre o diabo, né, jogando seta, os dardos, né, e lembrando, de um lado Deus falando a última palavra é minha, do outro lado o inimigo lembrando daquelas Aham. palavras da médica. E no nono mês a gente foi para o São Rafael, o doutor Renato, que é um amigo de trabalho hoje, inclusive fez tanto o primeiro parto quanto o segundo do outro agora, e a doutora Cristina, que é a pediatra dos dois até hoje. A gente entrei na sala, já tinham cortado a minha esposa, né? E aquela vai nascer doente, vai nascer doente, vai nascer doente. Eu sentei do lado dela, o olho dela correndo para lá e para cá, dizendo que não estava conseguindo respirar. E eu segurei firme na mão dela e comecei a clamar a Deus ali. E eu me lembro que vai alguns minutos e nada, e nada, e nada. De repente o doutor Renato coloca a mão na barriga, levanta o bebê. Eu faço um checklist nele assim de segundos, sabe? Para ver se estava tudo bem com ele. E aí Deus faz isso, né? A doutora Cristina envolveu ele numa toalha, trouxe até o pé do leito para a gente e disse para a gente assim, o bebê de vocês está em perfeito estado. Aquilo ali Glória a foi uma Deus. experiência muito boa, né? Porque
existia um laudo médico contrário, e de repente Deus fala assim: não, a última palavra é minha, a criança está aqui, está bem, está com saúde, está saudável. E para a médica que disse que a gente não poderia ter filhos, a gente já tem 2. Tem o mais novo agora com 9 meses, que é o Ita. Então, a gente sabe disso, né, Thiago? A gente confia na medicina, a gente acredita, nós sabemos que Deus levantou os médicos, capacitou eles, deixou eles para abençoar muitas vidas. Só que a última palavra é dele. Sim, A Bíblia diz verdade. que Ana, no seu louvor de agradecimento, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, ela diz, né, que Deus é aquele que tira e que dá a vida. Então, nós cremos assim. Embora o laudo, embora o exame, a gente respeita, a gente confia, mas lá no fundo a gente sabe que a última palavra é de Deus e é Ele que dá vida, é Ele que tira, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que sopra, é Ele que levanta, é Ele que faz, não tem jeito. Assim cremos, assim confiamos, assim acreditamos. Verdade. Eu falo para você, Deus é tremendo. Eu tenho muitas. Se eu for falar com você aqui, eu tenho muitas experiências para te contar de ver Deus se manifestar. Eu, antes de me converter, se não, rapidinho abrindo um parênteses, Uhum. eu não acreditava em Deus, não acreditava na existência de Deus. Era ateu É. 100%. Era Hum. roqueiro, andava de preto. Só não tive cabelo comprido, porque nunca É, consegui, nunca tive paciência para deixar crescer. certo. Mas no resto era calça rasgada, coturno, Olha tive só. banda, tive banda de rock. O É. pessoal me convidava para ir para a igreja, eu xingava, falava um monte de nome feio, falava coisa de cabeça de mente fraca e tal. E hoje eu faço parte. Mas teve um dia que Deus me pegou de jeito e não teve como correr. É, que Mas legal. eu tive experiências tanto do lado do inimigo quanto do lado de Deus. Eita, Do lado do eu inimigo foi, creio. foi, foi tremendo, foi tremendo. Foi quando eu comecei a falar, eu acho que se existe esse lado ruim, o É. outro lado também deve ser de verdade. Então, vou começar a ficar mais aberto para essas coisas. Pra você ter uma Entendi. ideia, eu todo dia quando eu ia dormir, eu sentia movimentações por cima da coberta, vindo na minha Rapaz. direção. É. Aí eu olhava e não via nada, isso várias noites seguidas, até que quando chegou uma noite que me mobilizou. Eu Eita. tentei ver, ele veio aqueles passinhos, eu tentei ver, me imobilizou na cama. E aí a primeira coisa que veio, eu vou gritar, né? Eu vou gritar, que o Uhum. quarto da minha mãe e do meu pai era do lado, É. e não saía a voz. Aí É. eu escutei a voz no meu ouvido, uma voz horrível, falando assim: agora É. você é meu, não você pode tentar gritar, você não vai conseguir, eu vou fazer com você o que eu quiser agora. E eu Rapaz. fazia a força, apertava mais forte. E aí eu lembro até hoje, eu não era convertido, não era nada, eu falei assim, eu não sei orar, eu não sei falar, fazer nada. A única coisa que eu sei de cor aqui é o Pai Nosso. Vai essa mesmo, eu vou fazer esse Pai Nosso como nunca fiz na minha vida. Aí o bicho sumiu. Olha só. Essa eu nunca É, meu esqueço. irmão. É Essa eu nunca forte. esqueço. É forte. A opressão naquele dia foi tão forte que no outro dia eu fui levantar da cama, eu dormi numa beliche, É, no segundo andar da beliche de cima. E eu certo. sempre tinha mania de pular, já levantar, pular e tomar café da manhã. É. Naquele dia eu fiz isso, eu não senti as pernas. Eu caí com É, tudo pro chão. Aí eu falei, ixi, será que aconteceu alguma coisa? Mas depois eu tentei levantar, levantei normal. eu acredito. Eu acredito nisso. Já fui participar de vigília, veio 2 viaturas, desceu acho que 5 policial É. apontando a arma para nós, achando que a gente estava usando droga, mas a gente estava É. orando. Eita. Mas vamos voltar para essa história que estão roubando a cena aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo. E você comentou que o seu foco do trabalho é com jovem. Uhum. Hoje, tipo assim, hoje eu vejo que é uma luta, uma dificuldade para a gente
fazer um jovem hoje participar de um culto, assim, focar na palavra de Deus, porque as coisas do mundo hoje rouba muito a atenção do jovem. Hoje é YouTube, é influencers, as redes sociais. E assim, eu creio que teve a última live nossa aí que, por milagre, aí, atingiu 5 mil visualizações. Quem Uhum. sabe Deus abençoe e repete de novo. Pode ter muitos jovens ouvindo. Aí eu queria saber aí que você fala aí que hoje uma liderança ou um conselho para um jovem que possa estar assistindo para seguir, para focar nos caminhos de Deus, para estar se. Porque eu falo por mim, se eu tivesse tido a oportunidade de ter conhecido a Deus novo, ia ser muito melhor para minha vida, porque eu fui me converter com 28 anos. Entendo. Então, Thiago, as pessoas dizem, né, que eu escuto muito isso e eu não concordo. As pessoas dizem que hoje é muito mais fácil você ser cristão, você ser um jovem na presença de Deus. É um ponto que eu não concordo, sim. Não, eu acho que hoje é Veja muito mais bem, difícil. hoje você tem acesso a muitas coisas com muita facilidade. É Uhum. um clique, meu, você está do outro lado do mundo, tendo informações do Japão. Com um clique você tem informações dos Estados Unidos, com pessoas que às vezes você só conhece a foto, mas você não sabe o que está por trás da foto, você não sabe o que está por trás da tela do celular, né, ali naquela conversa. Hoje com videogame você consegue jogar online com uma pessoa de outro mundo e a gente sabe que por trás disso tem um inimigo trabalhando grandemente. Eu costumo dizer que a mocidade hoje, os adolescentes e jovens eu incluo no mesmo pacote, né? É claro que tem assuntos que você não pode entrar com os adolescentes ainda, mas para o que eu vou tocar, que é explanar dá, eles precisam ser ocupados. E tanto a coordenação, quanto a liderança, quanto o líder, ele precisa entender que o jovem ele precisa de proximidade. Precisa dessa proximidade e essa proximidade com ocupação, com ocupações. Então imagine só o seguinte, o que eu vejo muito. Exemplo, final de semana que vem, sexta, sábado e domingo, e segunda-feira eu estou ministrando para jovens. Então, só para você ter ideia, eu ia começar quarta, ia parar domingo, depois eu volto na quarta que vem e ia parar na segunda, mas devido àquele que eu te falei, não vai ser Uhum. possível. Mas veja só, o pessoal acha que só um culto por mês é suficiente. E não é, Thiago. Não é. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou o único cristão da minha casa. Meu pai não era crente, a mãe era crente. Cara, era muito difícil. E ainda eu não tinha, né? Não tinha acesso à internet, não tinha acesso ao celular, a gente não tinha acesso a WhatsApp, Facebook, essas coisas hoje que eles têm acesso, a gente não tinha. E já era difícil. Imagine hoje. Uhum. Imagine hoje. Então, esses jovens, eles precisam se ocupar. E essa ocupação precisa ser com coisas que gerem espiritualidade neles e gerem valor, ou ocupação. Então, exemplo, você imagina o seguinte, eu tenho visto, né, por diversos lugares. Rapaz, ele está na adolescência para a juventude, sei lá, estuda meio período, dependendo do pai e a mãe, estuda até o dia todo, ou estuda de noite, mas durante o dia o YouTube, redes sociais, videogame. Cara, isso não agrega. Não estou dizendo que isso é Sim. pecado, Thiago. São Não, boas coisas, são coisas boas. Só que tem que ter algo maior por trás. Algo que dê um crescimento espiritual por trás. Algo que dê uma estrutura espiritual por trás. Por quê? Amanhã ou depois, quando ir para uma faculdade, quando ir para o mundo, quando eu digo mundo assim, cair na realidade, uhum. não são surpreendidos, não se assustam, não acreditam naquilo. Meu Deus, não sabia que era assim. Exemplo, eu conheço moça que foi para a faculdade muito bem e hoje faz programa, cara. Então é um lugar onde você tem tudo acessível, você tem acesso a tudo, desde drogas, prostituição, você tem acesso a bebidas, você tem acesso a tudo. Então, você precisa ocupar eles. E eles gostam de ser ocupados. Tem tantas Uhum. formas, cara. Tem tantas formas, tem tantas formas.
Então, eu vejo hoje que existe um distanciamento. E quando tem distanciamento, esse distanciamento, se eu não ocupo, se o pai não se aproxima, às vezes o pai e a mãe não têm condição porque está trabalhando o dia todo, de noite está tão cansado, aí fica presa fácil, fica alvo fácil para distrações, para caminhos errados, para curiosidades, Uhum. curiosidades em todos os aspectos, curiosidade em vários aspectos, e assim sucessivamente. É o que eu tenho visto muito, sabe? Então, os jovens de hoje eles precisam de proximidade, direcionamento, precisam de aconselhamento, e hoje está em falta. Hoje eu ainda falando com um amigo meu, e ele disse algo interessante. Eu percebo isso, Thiago, quando eu abro a caixinha de perguntas no Instagram. Aham. As perguntas que eu recebo são só de jovens. E eu tenho que tomar um certo cuidado, porque às vezes não consigo, não dá tempo de eu responder tudo. E são assuntos assim que a pessoa que normalmente pergunta já deveria saber. Você Sim. entende? Você olha e fala assim, não, esse assunto, essa pessoa já deveria saber, pela idade que ela tem. Então você vê que falta esse distanciamento, essa proximidade. E aí é uma geração da pergunta, é uma geração da dúvida. Não são ruins, só está faltando a proximidade. Eles têm a ferramenta que eu e você não tivemos. Uhum. E isso eles podem alcançar muito mais gente do que eu e você. Alcançamos lá no passado que hoje a gente está tendo privilégio. Então, Sim. hoje eles possuem algumas coisas que a gente não tinha. E se a gente não souber aproveitar isso, a gente não consegue trazê-los para perto e também nós corremos um grande risco de perdê-los. É a grande realidade. E eu, sim, não sei seu ponto de vista, eu acho que, sim, a minha maior preocupação com o jovem é tão grande porque eu vejo assim que eles são o futuro da igreja. Se a gente não ganhar essa geração, é, pode ser que pare na nossa. Exatamente. Existe um grande perigo quanto a isso, sabe? E essa é uma das preocupações que eu também tenho. Por isso eu tenho escrevido para eles e estou continuando escrevendo. O terceiro livro está vindo aí já. Não sei se esse ano sai, mas acho que é mais provável que saia o ano que vem. Mas tenho escrevido e me dedicado para auxiliá-los, orientá-los e ajudá-los. Bacana, bacana. Trabalhar com jovens sempre foi o meu foco. Eu sempre tive célula de jovens, fui líder de jovens. Hoje que eu estou um pouco mais numa área diferente, porque Deus me colocou nisso por causa quando surgiu a pandemia. Certo. Deus usou meus conhecimentos para a gente estar entrando nessa parte de redes sociais, Legal. internet, coisa que a gente nunca pensou em trabalhar. E eu estou crescendo, tentando crescer o canal do YouTube para também ter um espaço da igreja na internet, que eu vejo muitos jovens também direto com o celular na mão. Se pelo menos o meu vídeo cair na mão de um ou dois, Legal. eu creio que já está agregando. Mas para mim, jovem sempre foi o que brilhou meus olhos, porque eu vejo que se eu tivesse tido, volta a falar, se eu tivesse tido a oportunidade, não que eu esteja reclamando, porque Deus me chamou Uhum. na hora certa, eu Certo. penso assim, mas se eu tivesse me convertido antes, eu teria evitado muitas bobeiras que eu cometi no meu passado, que hoje eu estou colhendo frutos Sim. no dia de hoje. Eu digo mesmo, eu entendo esse pensamento seu, eu digo mesmo. Então, às vezes aqui com meus sobrinhos aqui, que eu ainda não tenho filho, eu falo as Uhum. coisas, eu falo porque eu já apanhei nessa parte, eu estou falando porque eu gosto de vocês. Se vocês quiserem Uhum. fazer, a escolha é sua, mas eu já estou falando que não dá certo. Perfeito. É isso mesmo. É bem isso. Não é fácil não. E como que é essa parte aí de estar viajando, trazendo a palavra de Deus em vários ministérios? Me Sim. conta um pouco disso. Rapaz, é uma coisa que eu gosto, viu, Thiago? Porque eu tenho alguns amigos que eles falam para mim assim, eu não sei como você aguenta, né? Teve um dia que a gente estava numa despedida 2000, antes da pandemia, 2019, 18, 19.
mas eu vou lembrar do fato. A gente estava na despedida do nosso gerente, Flávio De Paula, que ficou aqui um tempo com a gente, e o diretor falou para mim, olhou minha agenda, né? Eu estava de setembro a dezembro, eu não tinha mais nenhum final de semana livre. E ele falou, cara, como é que você aguenta? Eu falei para ele, nem eu sei explicar, é lógico, né? Que eu sei explicar sim, mas eu final de semana tem sido muito bom, tem sido muito legal, sabe? Olha só, Thiago, tem um comentário aí da Paula Crivellaro. Paula, um abração, viu? Opa, vou A exibir Paula, aqui na tela aqui, ó. A Paula, ela é coordenadora, a chefe lá do ambulatório, é uma pessoa muito querida. Paula, abração. Tá falando aí, ó. Aqui, ó. Os jovens hoje em dia, apesar de toda a informação fácil que temos na internet, têm tido menos conhecimento para caminhar e colher frutos. Perfeito. Isso eu falo para você que é uma verdade, porque eu estava recentemente dando aula de violão na igreja e eu passava os exercícios mastigados, uma forma simples, para eles aprender. Passava a semana inteira, eles chegavam na aula seguinte, não tinha evolução nenhuma, não tinha aprendizado nenhum. Aí eu falava para eles, gente, hoje para vocês está muito fácil. É isso aí. Hoje você entra no YouTube, você tem um monte de gente ensinando. Se você está querendo realmente aprender o instrumento, você fala, eu quero aprender aquele louvor que eu acabei de ouvir, pesquisa na internet, corre atrás, você tem fácil. Na minha época, eu tinha que esperar sair na banca de jornal a nova revistinha para mim comprar e esperar que tenha aquela música que eu queria aprender naquela revista. É isso mesmo. Hoje tem na mão. Eu também não tive essa oportunidade. Hoje, eu falo também no livro sobre isso, sabe, Thiago? Quer ver um exemplo? Ó, você vai concordar comigo. Em cima dessa boa colocação da Paula aqui, dessa excelente colocação dela, vou te dar um exemplo. Ó. Tem jovem que o cara não sabe mexer com pacote Office, cara. Verdade. Não sabe mexer com PowerPoint, não sabe mexer com Excel, não sabe mexer com Word. Hoje, se você for no YouTube, tem o curso básico, médio e avançado dessas 3 ferramentas. Aí, quando cai no mercado de trabalho, com 18 anos, toma pau. E, às vezes, quer colocar a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isso, sabe? Verdade, concordo. Tem curso de inglês no YouTube de graça. Seja o básico, mas já dá para te ajudar em muita coisa. E a galera não se interessa, sabe? Eu tenho visto muito isso. E aí acha que com um salário... por favor, entenda o que eu vou dizer, tá? Com um salário de R$1.000, vai pegar líquido ali, vai conseguir sustentar uma casa. Não consegue, irmão. Não tem como. O aluguel, dependendo do bairro que você for morar, esse é o aluguel de uma casa. Hoje o mais barato é 800. Então, mano. Se chorar e pegar no lugar mais ruim tem. Você está entendendo? Não quer aproveitar o exemplo, uma escola, curso técnico, né, Paula Souza, do governo. Hoje, Thiago, não estuda quem não quer, não se prepara quem não quer. E aí que está o problema, e aí a gente entra nesse item que a Paula colocou. É uma grande realidade. Olha lá, ó, ela entrevista muita gente, né? Você pergunta na entrevista se sabe informática, responde que sim, mas só sabe mexer no Instagram, Facebook, jogos. É isso aí. É a grande realidade. Então é preocupante, cara. É preocupante. Esses dias eu estava conversando com um pai, né? E a gente tocou em algum assunto, ele falando sobre leitura. Eu falei para ele, eu faço meu filho ler todos os dias 4 capítulos da Bíblia, né? E também fazer o devocional dele e tudo. E aí ele vai falar, mas eu fico meio preocupado de amanhã. Eu falei, peraí, só que eu prefiro que amanhã ele tenha tido a informação e mesmo fazendo querer sem vontade, do que depois eu ser tido como ausente, como alguém que não insistiu, que não tentou, sabe? Eu não acredito assim, não. Eu acredito que outros pais têm uma responsabilidade muito grande. Então fica complicado esse assunto. Então precisa. A gente tem que pagar o papel de chato hoje, para amanhã eles vão apontar para a gente e falar assim, você não me ensinou isso, você não falou aquilo, hoje a culpa é sua. Exatamente. Então, se você chegar lá na frente, você tendo falado, eles chegar a falar isso e falar, não, eu te falei, você que não me ouviu.
Então é uma grande realidade, sabe? Então as Hoje é uma viagens têm geração de preguiçoso, na minha verdade, isso, porque isso. eu falo, às vezes quebra alguma coisa aqui em casa, aqui, vamos supor, às vezes quebra um Uhum. aparelho, e eu mesmo conserto, eu entro no YouTube, pesquiso Tá e vendo? aprendo, arrumo, Uhum. não levo nem para É, técnico. é a geração frost-free. Verdade. É a geração da coisa rápida, do micro-ondas, entendeu? É a geração assim que a gente, lógico, né, Thiago? A gente não pode generalizar, mas a gente tem visto muito isso hoje. Então, falando das viagens, cara, é um prazer para mim, sabe? É um prazer você ir num lugar, depois de você ministrar, você escutar uma mãe, um pai falar para você, ó, meu filho tava num caminho errado, tava tentando tirar a vida. Você chegar a falar com um jovem te agradecer pelo conselho, sabe? Pela palavra que Sim, Deus lhe deu. Cara, é gratificante para mim. verdade. E uma coisa eu digo, não é porque, no meu caso, eu não tive pai e mãe que não são cristãos, que eu não vou ser. É porque a minha família não deu certo. Quando eu digo de pai e mãe, meu pai são separados, que a minha não vai dar. Você entendeu? Não vai depender deles, depende de mim. Não vai depender. É lógico, você vem cheio de costumes, você pode até ser impactado por traumas, problemas do Sim. passado. Isso eu não tenho dúvida disso. Mas vai depender de você. Deus ajuda a gente. Nossa, é uma grande realidade, sabe? Eu Olha falo para lá. você que, a Ana escreveu aqui, ó, tudo na mão hoje. Na minha juventude eu tinha que correr atrás. É isso É aí. verdade. É isso mesmo, mano. É certíssimo. Ah, eu lembro quando eu era adolescente, eu fiz curso de informática básica, aí eu fiz curso de manutenção do computador. Nossa, eu fiz tanto curso. Hoje em dia É. a pessoa não tem interesse em correr atrás de nada. Oh, é legal, Thiago, quando eu vou ministrar numa cidade assim maior, né, seja na capital ou numa cidade grande, e aí você fala para o pessoal da roça, o pessoal assusta. Eu nunca ouvi falar da roça. Eu já peguei poncã, já peguei amendoim, já cortei cana, já trabalhei tanto na roça, já é tão engraçado, rapaz. Então tá muito fácil hoje, né? Sim, Alguns pais têm dado tudo na mão e às vezes esquecem de fazer a meritocracia. Ó, você vai ter isso, mas você vai ter que fazer isso, isso, isso. Você vai ter isso, você quer, então beleza. No final do ano você me apresenta isso, isso, isso. Então porque senão você vai criar alguém, formar alguém que quer tudo na mão e na hora que cair no mundão, na realidade mesmo, na hora que o pai foi embora, na hora que virar adulto, vai sofrer. vai sofrer muito. Muito, mas Vai muito. sofrer porque não aprendeu a se virar, não, É, tipo, tá acostumado a ter tudo na mão. Só que o mundo não exatamente. dá na mão, o mundo não tem dó, Não não, tem dó. não, não É tem isso dó, aí. então não sei, se você não conseguiu fazer, ele te joga fora e põe outro no lugar. É assim que Exatamente. funciona. É isso mesmo. Infelizmente, hoje eu vejo que a maior parte dos pais hoje, que nem você falou, chega cansado do trabalho, tem estresse do dia a dia. Então, às vezes enfia o celular na mão da criança para a criança ficar quieta, para não A dar babá pra não virtual. fazer, para não fazer bagunça. Às vezes não vê o que está assistindo, tem muita coisa aí que Perfeito. vem por trás maldições. Então, Exatamente. pega aí muitos influencers hoje digital aí que só ensinam coisa errada para as crianças. É Aí a isso pessoa aí. está seguindo, começa a imitar, fazer igual. Infelizmente, hoje também a gente não pode falar nada, o pai não pode mais corrigir, não pode mais bater, devido às políticas É, nossas de hoje em dia, que a gente não pode falar muito também que a gente é perseguido. Mas hoje eu exatamente. falo, Tem que ser um certo agradeço, cuidado. hoje eu falo para todo mundo, eu agradeço toda a chinelada que eu levei do meu pai, Eu também. todo o couro que eu levei, porque eu falo assim, dá para contar no dedo quantos da minha idade, da minha geração, que hoje não está nas drogas, não está preso. E eu falo para eles, é tudo pelos coros, pelas chineladas que eu levei lá atrás. É isso aí. De fato. Bom, eu acho que tem mais alguma coisa para contar. Você resumiu, você foi muito rápido. Não, vamos lá. Aproveitando o assunto para jovens, eu acho que se eu voltasse 10 anos atrás,
acho que mais, 15 anos atrás, e fosse dar um conselho para os jovens, eu aproveitaria que eles moram na casa dos pais. Verdade, né? Eu ia estudar, ia me aperfeiçoar, porque hoje eu estou estudando casado, o Thiago, com 2 filhos. E Verdade. alguém sabiamente escreveu no livro O Manual do Pastor Pentecostal: aquele que leva a faculdade para o casamento acrescenta um peso a mais no casamento. E é verdade. Cara, eu já fui chorando para a faculdade, eu já fui sem querer ir, eu já fui arrebentado para querer ficar em casa com a esposa e com os filhos, e eu tinha que ir. Então, Uhum. eles têm que aproveitar esse momento que, vamos lá, eles não precisam pagar um aluguel, eles não, talvez não precisam pagar uma luz, uma água, arruma um trabalho, pega o dinheiro, meu, invista neles, vai se Uhum. aperfeiçoar naquilo. Ah, eu gosto disso, beleza, vai ser o melhor naquilo, vai aprender o inglês. O Félix, que participou do meu livro, ele disse uma das coisas, um dos conselhos dele é: aprenda o inglês e conquiste o mundo. Uhum. Eu acompanhei um processo seletivo de uma moça com 18 anos, que ela entrou numa multinacional gigante, e ela foi disputar a vaga com um cara que tinha 20 anos, 30 anos de experiência. Pegaram ela, mesmo ela sem experiência. Por quê? Ela era a única que tinha inglês. Uhum. E aí falaram para ela assim: não, não tem problema, a gente forma você, a gente vai treinar você do jeito que a gente quer. Então, no lugar deles, eu aproveitaria mesmo, sabe? Aproveitar para crescer, não aproveitar para curtir. Sim. Curtição, acho que tudo tem sua hora, né? Tem seu tempo. Só que tem gente que só quer curtir, 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 curtir. Acho que a vida é um Um parque, eterno né? playground, parque de Isso, acho diversão. que é um parque de diversões. Acho que, na realidade, isso não é verdade. Então, aproveitem para estudar, se capacitem, aproveitem também para ter experiências com Deus, né? Descobrir o chamado, que Deus granjear talentos, dons que Deus tem tanto para nos dar aí, né? Sim. Então é um ponto. Fazer uma viagem internacional é importante, acho que é uma experiência assim muito bom, muito bom. Ah lá, Paulo escreveu, um dos capítulos do meu livro é aquele ali, ó: se prepare hoje para não chorar amanhã. Verdade. Eu falo sobre É, isso. eu acho Falo que sobre. é isso aí que você falou é a chave para tudo mesmo, porque quando você está na casa do pai, você não tem que se preocupar em pagar uma conta, pagar um Ué, aluguel, o dinheiro que você ganha. Se o pai não te obriga a ajudar em casa, o dinheiro é seu, você pode guardar perfeito. para ter uma poupança boa lá na frente, Isso, investir no exatamente. estudo, na carreira. Acho que você pode ver, até na Bíblia tem esse exemplo em Gênesis, que você Sim. pode ver, primeiro Deus, Uhum. ele criou o homem, depois ele criou a mulher. É Não, isso. antes dele dar a mulher para o homem, ele deu ocupação, É isso aí. ele deu o que fazer, fez o homem dar nome a todos os animais, É isso aí. e depois, mais para frente, ele foi casar, que encontrou a esposa dele. Então, o que acontece hoje o pessoal quer pular etapas, quer pular fase. Eu costumo dizer nessa passagem que você disse aí, que eu falo que Deus ele é organizado. Então, Uhum, Deus primeiro vai fazer o jardim para depois fazer o homem. Deus não faz o sim, homem para depois fazer o jardim. Então, até no verdade. céu tem organização. Deus constrói céus, terra, constrói a comida que ele vai necessitar, tudo que ele vai Uhum, precisar para depois fazer ele. Então, verdade. Deus ele é organizado, sabe? O que eu vejo hoje. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa pedindo ajuda. Eu falei: deve estar com problema de saúde, né? Ah, me Uhum. empresta X valor. Falei: por que você precisa? Não, que eu quero trocar de celular, quero pegar um iPhone novo. Eu falei: o quê? Ah, Vai nunca. Então parece que o negócio está meio descentrado. É uma galera que fica mais preocupada com a aparência do que a essência, mais preocupada com a embalagem do que com o conteúdo. Então é algo que se eu pudesse dar esse conselho, se eu voltasse lá atrás, eu faria isso, sabe? Então é um ponto importante. eu mesmo, se eu voltasse lá atrás, eu teria não feito todas as coisas que eu fiz. E eu acho que eu estaria muito bem hoje, porque falar para você, na época que eu entrei
em 2004 foi a época onde eu mais ganhei dinheiro na empresa. É. Porque acho que as leis eram outras. Uhum. Eu dobrava 24 horas, eu entrava num dia e saía no outro. Olha só. Era hora extra adoidado. Nossa. Então foi a época que eu tirava 5, 6 mil reais por mês. É, nessa época era dinheiro, hein? Rapaz, Nossa, hoje eu falo pra você. Aí eu é falo, difícil. e o que eu fiz com esse dinheiro? Joguei tudo no ralo, tudo no ralo. É, Porque eu não era convertido, não tinha cabeça, não tinha juízo, era gastava só com bagunça, mulheres, bebida, e até que culminou num dia que eu bati meu carro hum, e todas as amizades que eu tinha me viraram as costas e o único recurso que eu tinha era aquele que eu ignorei a vida inteira. olha só. E foi quando eu É, me encontrei com ele, vi que ele era de verdade, aí ele transformou minha vida de novo. de fato, de fato. É, meu irmão, Deus faz. Deus faz, Deus faz. Deus faz e como faz. Eu já tive, eu vou falar para você, ali dentro da URP, eu tive várias experiências sobrenaturais dentro da empresa, que eu Hum, falo para você que não tinha explicação. Eu lembro um sim. tempo atrás, acho que você não estava lá ainda, Hum, ali naquela passagem onde hoje é o robô, sei, antigamente ali era tudo protegido com uma grade amarela, não sei quantos sim. filtros tinha lá ainda. Eu lembro. Eu participei da retirada dessa grade. Um tempo, uma vez, eu era da qualidade, eu era da inspeção de recebimento na outra vez que eu trabalhei. Sim. Eu estava saindo, tinha acabado de resolver um problema de fornecedor na fábrica, aí eu estava saindo para aquela passagem lá que o pessoal sai para ir para o lanche, para ir para IR. Certo. Aí eu estava vindo um rebocador com aquele comboio de carrinho de tampa fixa. Aham. Aí ele virou muito fechado, um deles enroscou naquela grade lá. E o Hum. cara não percebeu e continuou seguindo. E na hora que eu saí, aquilo escapou. Mano, chicoteou tudo, veio na minha direção, assim. Na Rapaz. hora, eu senti alguma coisa me empurrando para trás. Aí Aham. o carrinho parou um tanto assim na minha frente. Caiu, Nossa. caiu assim, ó, pum. Eu fiquei branco. Aí, É, aí saí correndo para a sala, falei pro pessoal, nossa, Deus me livrou de um acidente agora ali que eu falo para você, cara. Teve mas uma, é, Thiago. teve uma experiência boba que eu conto para todo mundo, que foi, acho que a primeira vez que eu vi o Espírito Santo falar comigo. É, Eu tinha mania, antes de me converter, o meu xerifado não era porta-palha, tinha todas as peças no chão. certo. Eu amassava papel e às vezes eu não chegava no lixo, o lixo era longe, eu jogava dentro das caixas das peças. Nossa. Aí o que acontecia? O que aconteceu nesse dia? Eu tinha acabado de participar do encontro com Deus, me aceitei Jesus Cristo, tudo. Aí eu fiz isso. Eu acho que eu andei meio metro para frente, o Espírito Santo falou: volta, acha a caixa que você jogou, pega e joga no lugar certo. Eu voltei, tive que procurar esse papel e jogar no lugar certo. Essa é uma É, das mais simples, né? Mas sim. teve outras que Deus fez eu pedir perdão para uma supervisora lá na época lá. Nós brigamos por assunto técnico. Aham, Ela se exaltou, eu também se exaltei e tal. sim. Mas assim que eu voltei lá para a sala da qualidade, Deus usou o irmão lá, que eu ia ministrar no encontro com Deus, então era a artimanha do inimigo para tirar minha bênção e tal. Uhum. Aí ele abriu meus olhos, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou procurar ela. Ela tava lá na sala da supervisão. Aí eu chamei ela, vem cá, eu quero falar com você. Ela já ficou preocupada, o que será que ela vai falar? Será que vai discutir comigo de novo aqui? Aí eu falei, ó, quero te pedir perdão. Eu sei que eu estava certo, eu sei que no seu ponto de vista você também estava certo, mas eu não devia ter falado do jeito que eu falei. Eu quero te pedir perdão pelo jeito que eu falei. Estou aqui para te ajudar. Vamos conversar e vamos resolver esse assunto. É, E espero que você me perdoe. E fui embora. mas é, meu irmão. Então, Thiagão, é isso, cara. Eu acho que eu escutei algo esses dias que é uma grande realidade, né?
o nosso futuro ele não é acidental, Uhum. ele é intencional. Tem muita gente levando a vida assim, ó, sem propósito, sem projeto, sem estudo. E quando eu digo estudo, não somente estudo de você ir na faculdade, de você ir na escola, mas, cara, o que eu vou fazer hoje? Onde eu vou estar daqui 7 anos? Onde eu vou estar Uhum. daqui 10 anos? Tem gente sem propósito nenhum, irmão. Sem propósito nenhum. Daqui 2 anos eu quero estar falando inglês. Não tem. Uhum. Nesse ano eu quero ler 7 livros. Não tem. Esse ano eu quero ler a Bíblia tantas vezes. Não tem. O pessoal, Não tem, não tem. eles Eu empurram com a tenho barriga, né? empurro. Acho que eu tenho feito eu tenho tido a disciplina de algo, Thiago, já há alguns anos, e tem me gerado muitos frutos. Você vê ali atrás, eu tenho alguns livros ali, né? Uhum. Cara, Alguns, todo mês, bastante. todo mês eu compro um livro, Thiago. E tem Uhum. um pouco aqui embaixo que eu vou ter que fazer que é o que eu tô mexendo aqui, mas, cara, já tem algum tempo que todo mês eu compro um livro sobre algum tema, e isso tem sido, assim, ó, fundamental, fundamental. O pessoal acha lá que quando Pedro escreve na epístola dele crescer na graça e no conhecimento, a galera esquece que é uma gangorra, né? Então, só quer graça, 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 mas o conhecimento desce. E na realidade tem que Uhum. ser Tem que ser equilibrado, equilibrado. alinhado. E a galera não vai. Cara, como tem sido bom, assim, tem sido bom. Eu tenho colhido frutos assim, e falo sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, de deixar de comprar, exemplo, trocar de celular para comprar uma coleção de livros. Deixar de ir comer em tal lugar para comprar um livro que eu quero. Sabe? Isso é investimento, não é perda, é investimento em você, é Uhum. investimento espiritual. Eu que ministro, eu preciso estar lendo, então Sim. constantemente. E para você sair do óbvio, né, irmão? Senão você não sai do óbvio. E o povo precisa de informação. Sim. Meu pastor sempre diz o seguinte, que o bom pregador, ele lê a Bíblia, o mundo à sua volta, livros referentes à Bíblia. Então, você precisa ter essas informações para você conseguir fazer as aplicações necessárias. Às vezes é por intermédio de uma ilustração, você fisga a pessoa. Uhum. Às vezes é por intermédio de uma história. Às vezes é por intermédio de diversas coisas. Você quer ver uma história que me marcou? Me marca até hoje, às vezes eu uso nas minhas ministrações. Você já ouviu falar de John Wesley, né? O Uhum. tição tirado do fogo, filho da irmã Susana Wesley. Susana Wesley teve 19 filhos. 19. Eu tô apanhando com 2. Susana Wesley teve 19 filhos. A história diz que ela tirava 1 hora por dia para orar por todos e 1 hora por semana para falar pessoalmente com todos. Depois de um incêndio, todos os filhos saíram e John Wesley, ele não conseguia sair porque ele ainda era bebê. E por um milagre conseguiram tirar ele de meio das chamas. E por isso o apelido dele se tornou o Tição Tirado do Fogo. Uhum. E aquele dia a mãe dele, Susana Wesley, percebeu que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele revolucionou a Inglaterra, o Thiago. E John Wesley, ele tinha um costume que se eu e você fosse na casa dele lá em Londres, a regra era a seguinte: o Lincoln, o Thiago, vocês podem vir, só que às 22 horas a gente dorme, 4 horas da manhã a gente acorda. Quer vir? Ia pouca gente na casa dele. Só que das 4 às 6, irmãos, de domingo a domingo, oração. Ele Meu tinha que Deus. orar as 2 primeiras horas do dia, porque senão ele não conseguiria vencer os problemas, as dificuldades, o diabo. E John Wesley, as mensagens dele fazem efeito até hoje. Para você ter ideia, se você for em Londres, você encontra a casa dele lá, que reformularam a casa, tem a biblioteca dele, tem os móveis da casa dele, e tem um canto da oração que chamam de lugar secreto. Para você entrar lá, tem uma cerca. Você tem que pular Uhum. essa cerca e tem as marcas do local onde ele se ajoelhava. Foi o maior evangelista do século XXI, Billy Graham. Quando Billy Graham ainda era jovem, Eu lembro ele dessa foi, história. ele foi junto com a escola, né, lá, desceram para visitar a casa de John Wesley, e quando a professora chamou os alunos para dentro do ônibus, estava faltando um aluno. O professor voltou, quando ele encontrou, ele entrou no quarto, no lugar da oração, Billy Graham estava de joelhos, em cima das marcas dos joelhos do falecido John Wesley, e a oração do Billy Graham era: faz de novo, Senhor.
Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Olha só como o Billy Graham foi fraquinho, Thiago. Ele aconselhou 8 presidentes. Os presidentes iam atrás dele para ele aconselhar. Billy Graham pregou para mais de 200 milhões de pessoas. Para mais de bilhões de pessoas. Ele foi em lugares que a Bíblia não foi, ele levou. Ele foi em lugares que não conheciam Deus, ele levou. Ele foi em lugares que ele evitou e entrou no meio para não ter guerra. E ele conseguiu. E Billy Graham, eu não sei se você sabia disso, mas eu descobri recentemente, há pouco tempo, ele é o único pastor que tem o seu nome gravado na calçada da fama. E um dia perguntaram para ele, querendo zombar dele, né? Ou fazer uma piada. Mas você é um pastor na calçada da fama? Ele disse assim, não, meu nome está ali, sabe por quê? Para que quando um filho passar com a mãe e perguntar para a mãe, quem foi Billy Graham? A mãe olhar para ele e falar assim, ele foi um ministro do evangelho. Ele falava de Deus, ele pregava a palavra. Deus. Aleluia. Então, meu irmão, eu não vejo, sabe, as pessoas... E a gente sabe, Thiago, isso é automático, isso aí já está comprovado. A nossa cultura brasileira não incentiva a leitura. A gente não lê, cara. A gente não nasce com prazer de ler. E não é... A leitura, ela é gradativa. É igual você ir para academia. Você começa para academia, vai crescendo, vai ficando forte, toma gosto e continua. Na leitura é a mesma coisa. É uma página hoje, é um capítulo amanhã, é 10 páginas depois. E isso se torna hábito. E esse hábito só vai te render coisas boas, privilégios e resultados. Então, eu percebo muito isso. E você sabe quando uma pessoa lê só de conversar. Melhora o diálogo, melhora a escrita, melhora o pensamento. Diversas coisas. Fora o aprendizado que você... Aprende palavras novas. Exatamente. Fora o aprendizado que você adquire, sabe? Então, eu tenho feito isso e tem sido muito bom. Tem jovem que nunca lê um livro, irmão. Acredite nisso. Eu tenho uns aqui, eu só não tenho nem todos. Às vezes eu leio quando eu vou montar alguma pregação, ou vou fazer alguma palavra de oferta, mas eu preciso melhorar meu tempo de leitura. Sim. Eu não tenho a rotina, eu leio assim, eu pego hoje, eu leio umas 2, 3 páginas. Isso é bom, isso é bom. É legal estabelecer um horário, um momento do dia. Olha a Paula aí. Sabe, é muito bom. Eu só tenho, assim, colhido os frutos, muitos frutos, sabe, Thiago? Então, cara, vou mostrar para você os últimos que eu comprei aqui nesse mês, para você ter ideia. Nos últimos... Tem mais aqui, mas os 4 que eu tenho separado aqui. Daqui, Valnice Milhones, esse aqui o do Luciano Subirá, Cultura do Jejum, esse Guia para o Jejum, estou estudando um pouco sobre isso, e esse aqui foi a indicação do pastor Hernandes Dias Lopes, o Pregador, Sua Vida e Obra, que é do John R. Jowett. Cara, fenomenal, tem me ajudado demais. Eu não falei para você, eu tenho um livro que eu publiquei de maneira... logo que eu me converti, eu publiquei no Clube de Escritores. Sim. De autores, que o Espírito Santo foi falando muito comigo, através dos cursos que eu fiz na igreja e tal. E aí, da minha maneira, eu expliquei o plano de Deus para a eternidade de Gênesis e Apocalipse. Eu creio. Aí você pesquisar lá na internet, você vai achar, é o plano de Deus para a eternidade. Eu vou dar uma olhada depois. Eu nem sei se está vendendo, que eu só publiquei, não entrei mais no site. Mas foi tipo, Deus foi falando, foi me dando revelação, eu fui escrevendo e coloquei lá. Mas o que a gente conversou aqui, falar para você, foi tremendo. Foi tremendo, porque é a realidade. É a realidade. Eu falo para você que esses jovens precisam despertar para não perder tempo. Que não está fácil, não. Hoje o mundo tem diversas ferramentas aí para roubar o tempo deles, roubar a juventude deles, roubar a vida deles.
E a hora que eles acordar e despertar já vai ser tarde. Já vão estar aí com filho, com ou casado ou separado, porque hoje o pessoal casa muito fácil, separa muito fácil. Eu vou te contar algo ainda dentro da leitura para a gente já caminhar para o encerramento, Thiago. Uhum. Algo que me marcou muito, né? Luciano Subirá. Deixa eu falar do Luciano Subirá, né? Conheço. Luciano Subirá conta que quando ele era adolescente, jovem, o pai dele fez ele ler um livro toda semana. Ele lia um livro toda semana. Toda semana o pai dele fazia ele ler um livro, fora a leitura da Bíblia também. Então, se você ler 4 capítulos, falando de Bíblia, se você ler 4 capítulos por dia, em um ano você vai ler a Bíblia toda, né? Se você aumentar isso para 7, em um ano você vai ler 2 vezes, aí 4 capítulos e meio, a conta aí. Mas o Subirá conta que toda semana o pai dele fazia ele ler um livro. E ele achava aquilo ruim, sabe? Ruim assim, né? Ele não gostava muito de querer brincar, às vezes ele queria aquele momento fazer outra coisa. Só que quando ele completou, estava mais velho, que ele fez 18 anos, e aí ele foi entrar na universidade, faculdade de teologia, ele já tinha lido mais de 700 livros do Thiago. Que aí os professores... Os professores passaram e falaram, já li. Os professores foram dar aula e ele, né, participava das aulas a tal ponto do diretor chamar ele e falar assim, ó, cara, o que eu vou fazer aqui talvez seja a única vez e nunca mais eu faço. A gente quer convidar você para dar aula. Ou seja, ele deu aula para os formandos, para os alunos, e ele mesmo não se formou. E ele colhe isso até hoje, cara. Então, é algo assim, Thiago, que às vezes as pessoas não vê. Hoje a gente está muito no imediatismo, a gente quer o resultado muito rápido. E tem coisas que não é do dia para a noite, cara. Não é. Tem coisa que é tijolo por tijolo, vai tempo, sabe? Vai tempo, vai muito tempo. Então, ele conta isso e edificou muito. Então, bem interessante. É igual, acho que foi aqui, a Ana escreveu aqui, ó. A pessoa, ela falou que as pessoas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. É aquela história da torneira, né? Elas querem a água saindo na torneira, mas não querem ir até o rio buscar a fonte. Exatamente. É bem isso. Eu tenho aqui alguns aqui, ó, se você quiser ver aqui, ó. Não sei se dá para ver, ó. Eita, tem que achar a câmera aqui. Deus me chamou e agora? Do Luciano Barreto. Discipulado Fácil do Elvis Oliveira. Você não está sozinho, Max Lucado. Max Lucado. Quando a corda se rompe, Stephen Brown. Lealdade e Deslealdade de Dag. Conheço. Howard Mills. Eu tenho esse. Amor acima de tudo, do Max Lucado. Sem medo de viver, também do Max Lucado. E esse aqui é o que eu viro e mexe. Eu tenho uma rádio online. Às vezes eu entro ao vivo e eu uso esse aqui, que é Andando com Deus, é um devocional. Legal. Para cada dia do ano ele tem uma mensagem, uma Bíblia, um versículo bíblico para você memorizar. O pão diário. E a oração que funciona de... Acho que eu não tenho autor aqui, eu acho. Fala que é de um cristão anônimo. Da editora Betânia. Bacana. É um livro que eu leio, risco, rasuro. Riscos que me chamam mais atenção. E depois, futuramente, esses grifados viram alguma palavra, algum versículo, algum caos para a gente contar para alguém. Você sabe que, para a gente encerrar aqui, Thiago, você falou de algo aí, né? E aí, só para deixar essa palavra para o pessoal que está ouvindo aí, depois que forem ouvir. Você sabe que aquela palavra não temas, na Bíblia, ela aparece 366 vezes. Até para um ano bissexto, um ano com 366 dias, Deus todo dia diz para nós, não temas, não temas, não temas. E o interessante, que algumas traduções mais novas, esse não temas não é de teimoso, é de temor. E aí que é o mesmo que não tenha medo. Então, se você pegar uma tradução mais nova, não vai estar não temas, vai estar não tenha medo.
Então, para toda manhã, para todo dia antes de dormir, Deus está dizendo para mim e para você: não tenha medo, não temas, não tenha medo, não temas. Pessoal, às vezes a gente tem medo do novo, ô Thiago. A gente tem medo do novo. Tudo que é novo gera medo na gente porque nos tira da zona de conforto. Sim. Só que a zona de conforto é um perigo, porque lá tá gostoso, tá bom, tá tudo certo, você não arrisca. Só que uma hora a corda pode estourar, uma hora o chão pode romper. A gente não tem a certeza de nada, né? A gente não tem a certeza de nada. O Covid foi a prova disso, que a gente não tem certeza como é que vai estar semana que vem, mês que vem. A gente não tem noção. Então a gente tem que deixar o medo um pouco de lado e começar a encarar, desafiar algumas coisas. Nem que seja devagarzinho, mas vai. Daqui 1 ano você vai estar mais forte. Daqui 2 anos você vai estar maior. E assim sucessivamente. Sim. Só para encerrar da minha parte, eu tenho aprendido com os podcasts que eu tenho participado aqui com os convidados. Cada um que vem me ensina algo novo. Certo. Eu aprendi que na nossa vida a gente tem um plano, Deus tem um plano para a gente, antes mesmo da gente nascer. Perfeito. Deus determinou a nossa vida, a nossa história, Ele tem um plano. Se hoje a gente não vive, é porque nós não perguntamos para Deus ou quisemos viver o que Ele tem para a nossa vida. Nós estamos vivendo as nossas vontades e as nossas escolhas, que às vezes nos levam para caminhos errados, que nos deixam marcas, cicatrizes e consequências, que depois, se a pessoa não tem conhecimento, culpa a Deus. Sim. Aprendi em alguns podcasts também que nós temos que parar de preocupar no que já foi e deixar de preocupar muito nas coisas de amanhã e fazer o nosso melhor no hoje. Porque às vezes a pessoa fica muito focada: o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou comprar amanhã? Será que eu vou ter dinheiro amanhã? Eu fiz aquele negócio errado amanhã, mas depois o hoje faz tudo errado. Deixa de fazer o certo, o melhor hoje, porque ficou queimando a cabeça amanhã. E são coisas que eu vim aprendendo nas entrevistas que veio falando. E outra, qualquer oportunidade qualquer porta que abrir, se eu tiver paz, eu vou entrar. Porque muitas vezes lá atrás eu perdi oportunidade que nem você falou, por medo, por sair da minha zona de conforto. Eu falo hoje a gente falou da UIRPO, hoje na UIRPO, que eu posso falar para você, que eu tenho maior orgulho. Eu posso não ser o melhor lá da empresa, mas hoje eu tenho orgulho de ser operador de empilhadeira. Por quê? Sim. Eu não sabia que eu poderia trabalhar com isso. Eu nunca me vi trabalhar com isso. Eu falava que para mim que era algo que eu achava que eu nunca ia conseguir, que eu nunca ia ser capaz. E hoje eu trabalho lá e eu falo assim, gente, eu não sei como que eu consegui estar até hoje aqui operador de rebocador, porque para mim tudo é mais difícil. Eu sou sempre eu demoro mais para aprender. Eu tenho uma certa dificuldade, não sei por ter nascido de 7 meses, se é alguma sequela, não sei, mas eu olho e falo assim, é Deus, e foi uma oportunidade que me abriu, com muito medo eu aceitei, e eu falo, se eu não tivesse aceitado, hoje eu não sei se eu estaria na URPA ainda, porque... O próximo livro tem um capítulo, Thiago, que eu vou falar sobre isso, aproveitando as oportunidades. Eu tenho até base bíblica. Não, mas porque fala assim, Deus, tem um versículo que fala que tudo que Deus põe na nossa mão, se Ele pôs, é porque você é capaz de conseguir. Se Ele não te dá, é porque você não tem capacidade. Então Ele não vai te dar. Caleb, ele está já com idade avançada e ele faz o seguinte pronunciamento: aquele que ir na guerra X, né, vai ter a minha filha para casamento. Né, na hora que ele faz esse questionamento, Otiniel se levanta. Só que não foi só Otiniel, ou Toniel, outras traduções que levantou, né?
Não estava só ele ali, tinha um exército. Uhum. Ele foi o único que aproveitou a oportunidade. E depois que ele aproveitou isso, a Bíblia diz que ele casou com a filha dele e herdou muitas e muitas coisas. Ele foi um juiz. Durante o tempo que ele foi juiz, ele teve anos de paz, a nação teve anos de paz. E tem mais algumas coisas. Aí eu vou deixar para outro momento. Então tem que aproveitar mesmo. Tem oportunidade que não volta mais. Sim. Eu falo para você, a última oportunidade que eu tive da outra vez que eu fui desligado, Uhum. eu acho que eu fui desligado porque eu tive medo de aceitar a oportunidade que eu recebi, que era, acho que se eu tivesse aceitado, eu não tinha sido mandado embora. Que eu ia trabalhar na engenharia industrial de controlador de processo. Olha Mas só. eu tive medo de sair da qualidade, que já era uma área que eu dominava. Uhum. E fiquei com medo de ir para uma área nova, fiquei demorando para aceitar, aí acabei sendo desligado. Isso acontece. Isso acontece. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu falo que hoje é a chave para a gente estar encerrando essa live de hoje. Quem estiver assistindo aí, aproveita as oportunidades que Deus joga na mão de vocês. Não pensem, orem, se tiver paz, É isso aí. joga. Lincoln, a gente tem o costume, mas não é obrigado. Fica tranquilo. Todo convidado, todo entrevistado, ele encerra a live fazendo uma oração para abençoar a minha vida, a vida de quem estiver assistindo. E aí, claro, com certeza. fique à vontade. Agora, eu oro aqui agora e vou abençoar esses aqui que estão online aqui com a gente. Também você. Vamos orar. Senhor, te damos graça, bendizemos o teu nome, te agradecemos por este momento, Pai. Mas esse tempo que estive aqui com o Tiago e também com esses ouvintes, o meu pedido nessa hora é que o Senhor abençoe o Tiago de uma forma especial, dando graça a ele, sabedoria, conhecimento, Senhor, força, ousadia para ele continuar com esse trabalho do podcast, com essas entrevistas, que eu tenho certeza que sempre edifica alguém, Senhor, abençoa a vida dele, assim como outros são abençoados. Eu te peço em nome de Jesus, abre as portas espirituais, as portas materiais sobre a casa dele, sobre a vida dele, sobre a família dele. Te peço também pela vida da Paula, pela vida da Ana, pela vida do Esdras. Toma essas pessoas que estão online conosco, que a tua bênção, a tua potente mão, que o Senhor possa ajudá-los de uma forma especial, fazer aquilo que eles não podem, aquilo que eles não conseguem, e que o seu nome seja glorificado. Obrigado por este momento. Fica conosco, nos dê um restante de semana abençoado, um restante de quarta-feira à noite abençoada, debaixo das tuas potentes mãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Opa, obrigado, Lincoln, mais uma vez por ter participado com a gente. Eu agradeço. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando. Se você acompanhou a gente até o final, aí deixa uma mensagem. Eu fiquei até o fim. Deixe o seu like, compartilhe aí para mais gente ouvir essa entrevista e ser edificado pela história, testemunho e os conselhos que o Lincoln deixou, que agregou muito aí para mim e para os jovens aí que vão estar assistindo. E é isso aí, pessoal. Estamos encerrando. Vou passar a vinheta de encerramento e estou ficando por aqui. Deus te abençoe, Lincoln. Obrigado. Abençoe, Thiago. Paula, Deus abençoe. Ana, Deus abençoe. Com Deus. Opa. Tchau, tchau, valeu, pessoal. Thiagão. Abraço. Um abraço, tchau.